queria pegar um pouquinho do que o Tawfiq terminou falando, né? Essa questão que eu acho que aparece em todas as falas da necessidade de se respeitar a legalidade como a nossa base de sustentação, né? E de todo o raciocínio que ele fez, da forma como a Lava Jato influenciou a mente da sociedade nessa ruptura de olhar o direito. Mas eu acho, Tawfiq, que para além disso, que é uma verdade inquestionável, o problema está na mente de quem está aplicando o direito. O problema está no olhar que os aplicadores do direito têm tido, talvez com mais força na época da Lava Jato, a tentar desvirtuar esse princípio da legalidade, porque é disso que nós estamos falando aqui, não é? Dessas teorias salvacionistas de determinados dispositivos legais, ou teorias salvacionistas da aplicação equivocada de determinados dispositivos legais para atingir um objetivo. Foi isso que a gente viu acontecer e tem vindo a acontecer. Quando a gente fala, nós estamos discutindo presunção de inocência, se ela vai até o trânsito em julgado ou não da sentença condenatória, há 10 anos isso seria inconcebível, não é? Quando a gente está discutindo, aí eu faço uma referência ao que o Pedro Carriello falou, nesse momento de pandemia, né, em que o preto, pobre, periférico está lá sofrendo, como talvez de forma mais intensa que qualquer outra pessoa, a gente está discutindo containers para colocar seres humanos numa Constituição que tem como fundamento primeiro a dignidade da pessoa humana. O meu olhar está muito mais na forma como esses dispositivos, como a nossa Constituição está sendo vista, e como o Poder Judiciário muitas vezes se equivoca nesta aplicação, né, do que necessariamente na mente das pessoas, porque o problema está exatamente em que o Supremo, num determinado momento, e alguns dos seus ministros continuam a afirmar que a legitimidade do Supremo depende de atender o clamor das ruas. Quer dizer, enquanto é óbvio que o Supremo, como voz da Constituição, é, como disse o Marco, contra-majoritário, e deve ser assim. Mas a Lava Jato, o que ela fez? Ela fez exatamente esta leitura equivocada. Por quê? Porque a gente tinha um fim maior, diziam eles, a ser atingido. Então, a gente passa por cima do princípio da legalidade. A gente passa por cima da presunção de inocência e da Constituição da República. Então, acho que esse é o problema. E o problema vem, muitas vezes, numa aplicação que é maldosa, né? A Dora comparou a delação à tortura, né? E a gente viu acontecer o quê? E o Intercept escancarou isso. Pressão que se fazia nos membros de família, em filho, em marido, em mulher, em outras pessoas que podiam ser tragadas por esse tsunami que foi a Lava Jato, por um problema criminal que não era deles. Isso como forma o quê? De fazer pressão. E fazer pressão também foi o que transformou a publicidade dos atos processuais, e eu sempre falo isso, acho que isso é uma verdade, assim, muito caracterizadora da Lava Jato, numa forma de propaganda do poder da força-tarefa e do Dr. Sérgio Moro, propaganda típica de regime autoritário, como já qualificou aqui o Toron, não é? De uma propaganda e da instrumentalização dessa publicidade para os fins da própria investigação. Por quê? Porque era pela publicidade que se mandava o recado, tanto para fomentar essa opinião pública, né? Que é uma opinião pública que, teoricamente, traduzia o clamor da sociedade. Eu nunca me vi traduzida neste clamor, eu não sei quem mede este clamor para poder dizer que ele é representativo da sociedade, mas, de toda forma, era uma publicidade que fomentava este clamor e, ao mesmo tempo, mandava o recado para aquele que eles queriam que viesse colaborar, que se sentisse coagido, que se sentisse temeroso e que pudesse entrar nesse mecanismo novo de investigação que a Lava Jato estabeleceu. Um mecanismo novo que se valeu de uma forma completamente inovadora, sendo repetitiva, porque a gente vivia aquele primeiro momento totalmente oculto de uma investigação, em que vários direitos individuais estavam sendo violados, com quebras de sigilos, interceptações telefônicas, que depois redundavam nas ostensivas conduções coercitivas, prisões preventivas e buscas e apreensões. E era nesse momento que o recado era dado. E o recado era dado não só para insuflar a mente da população, como o Tawfiq falou, mas para mandar um recado para as cortes superiores, de que aquelas cortes só seriam respeitadas se tivessem respeitando muito, entre aspas, esse clamor popular que a própria publicidade da operação fazia fomentar. Então, é um desvirtuamento por completo, porque, para além das questões da delação que já foram ditas aqui, tem uma questão que eu acho, assim, fundamental,
que é a delação impondo aos seus delatores a necessidade de abrir mão do seu direito de defesa. Então, os contratos de delação impondo àquelas pessoas físicas que desistissem dos seus habeas corpus, que desistissem de suas apelações, o que isso significava? Não é só a desistência no caso concreto do exercício do direito de defesa, mas é tirar do Poder Judiciário a possibilidade de avaliar questões essenciais à realização de justiça. Essa questão que a Dora colocou, da cooperação selvagem, que nós gritamos e fizemos um escândalo para mostrar o óbvio, que aquela prova não era válida, nunca foi vista pelos tribunais superiores. Por quê? Porque os recursos tiveram que deixar de existir, assim como os habeas corpus. Então, é uma metodologia que tenta tirar do Poder Judiciário a função máxima que ele deve ter, que é de limitador das ilegalidades, que é de respeitar a Constituição da República. Então, foi um sistema que se construiu para que se fechasse naquele universo, né, e se conseguisse concretizar um objetivo que está muito distante do respeito do princípio da legalidade, do respeito ao princípio da legalidade e dos direitos individuais. Então, o meu medo, e eu acho que aqui todos nós, né, quando na última eleição, o que a gente dizia, ou quando Trump foi eleito nos Estados Unidos, era: o temor não é só por quem está lá, é pelas vozes que estavam presas nos armários, que saíram e se sentem muito à vontade para dizer o que pensam nesse momento. Então, é um pouco isso. Eu acho que a questão é quem está olhando o direito, quem está aplicando o direito, que precisa entender que a gente tem que olhar para frente, na linha de respeitar uma Constituição que nos dá o caminho correto no agir, né? E que a Lava Jato desvirtuou claramente, em 300 momentos. A gente já contou aqui alguns casos, falamos de prerrogativa profissional. Eu tive conversa minha gravada e transcrita, colocada nos autos de processo, e demorou 1 ano para eu conseguir que ela fosse excluída dos autos, embora houvesse ali uma afirmação de que ela não tinha nenhum interesse para a finalidade da investigação. Mas quem estava preocupado com isso? O Sérgio Moro estava preocupado com o meu sigilo profissional? A Força Tarefa estava preocupada com o meu sigilo profissional? Quem, além de mim? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Ninguém. E como isso, né, a questão é, a prerrogativa existe como direito, mas quem está respeitando esse direito? O aplicador da lei? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão da Lava Jato, é um certo tom de cinza que eu vejo no papel das instituições. E não é só de um juiz, né, que repercute na forma como todos os outros juízes se veem perante o nosso Estado democrático de direito, mas é também das outras instituições, a polícia, o Ministério Público, a própria advocacia, que se fortaleceu nos últimos tempos, mas que esteve muito enfraquecida, não é? E enfraquecida e a permitir esse tipo de movimento tão opressor como foi o movimento da Lava Jato. Acho que a gente tem questões muito sensíveis do ponto de vista de ética, do ponto de vista de olhar e de respeitar o outro, né? E eu, outro dia eu estava relembrando, eu gosto muito do livro do Ensaio sobre a Cegueira, e outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e eu vi uma frase que eu acho que é tão adequada a esse momento que a gente viveu na Lava Jato, não é? Que é o seguinte, é uma frase em que um médico diz ao primeiro cego: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. A gente via, mas muitas pessoas preferiram não enxergar os resultados que a Lava Jato traria para nós. Como hoje, a gente vê a pandemia no sistema prisional, mas muita gente prefere não olhar para esse problema, e a gente sabe o que isso vai dar. Então, eu volto a dizer, para além de nos preocuparmos com essa ruptura, a gente talvez tenha que entender como é que a gente chegou num ponto em que a aplicação do direito pode estar tão dissociada daquilo que é a nossa pedra fundamental e daquilo que nos dirige, que é a nossa Constituição da República. Como é que a gente conseguiu caminhar tanto para trás? É isso que eu me pergunto. Talvez porque estejamos cegos e, mesmo vendo, não enxerguemos aquilo que está escancarado na nossa frente. Era isso. Obrigada, Marco.